Comandado o ano todo pelo técnico português Pedro Caixinha, o Bragantino conseguiu reduzir no primeiro semestre de 2023 o nível de lesões com que precisou lidar no ano anterior. Grosso modo, de cada 4 lesões que ocorreram nos 6 primeiros meses de 2022, uma foi evitada em 2023, principalmente no segundo trimestre do ano, quando o clube conseguiu reduzir de 22 para 13 o número de casos em que jogadores perderam ao menos um jogo por contusão. Veja gols e lances de Léo Ortiz pelo Bragantino. No total, o número de lesões caiu de uma temporada para a outra de 63 para 49 casos, uma baixa de 22%. Nos demais trimestres, a quantidade de lesões permaneceu estável, mas no segundo trimestre conseguiu uma redução acentuada enquanto o clube alternava jogos no Brasileirão e na Copa Sul-Americana. Diferentemente de 2022, quando teve mais lesões disputando Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, um nível de exigência maior, com 4 jogos a mais no período em 2023. Em 2024, o Bragantino volta à Libertadores, classificado para os mata-matas seletivos, com um possível confronto direto com o Botafogo por uma vaga na fase de grupos. Em uma temporada desafiadora, e em que o Bragantino se colocou na reta final do Brasileirão como um candidato viável ao título, precisou lidar, por exemplo, com a lesão de Relp, entre 20 de junho e 11 de agosto, pela seleção do Equador, não contabilizada neste levantamento. A lesão na coxa o tirou de 11 partidas, incluindo as disputadas na eliminação da Copa Sul-Americana, contra o América Mineiro, nos pênaltis. Nesse sentido, foi um ano mais difícil para Eric Ramírez, que precisou deixar a equipe em 4 diferentes ocasiões devido aos problemas de coxa. De janeiro a março ficou fora de 12 jogos. Dos primeiros 12 jogos do Bragantino no ano, ele só participou de um, iniciando no banco de reservas. Mesmo nas quartas de final do Paulistão, contra o Botafogo, de Ribeirão Preto, ele começou no banco. Na eliminação contra o Água Santa, na semifinal do Paulistão, fazia apenas seu segundo jogo como titular, na 16ª partida da equipe na temporada, repetindo o que havia ocorrido no final de 2022. No ano passado, ele teve 2 contusões de coxa e ficou fora de 6 jogos por isso. Este ano, foi pior. Entre as lesões de março e julho, conquistou a titularidade no Bragantino entre o fim de maio e o fim de julho, por 12 jogos consecutivos, até ter de parar por 7 jogos. Voltou e depois de 6 jogos, 2 como titular, se lesionou novamente, mas voltou a ser titular em 3 dos últimos 4 jogos, voltando ao time quando apenas 3 pontos separavam o Bragantino do líder Palmeiras. Os casos mais graves foram Lucas Cunha e Raul, que devido às lesões de joelho deixaram de estar disponíveis, cada um, em 41 jogos. Raul deixou a equipe entre o final de janeiro e o meio de setembro, e Lucas Cunha, do final de março em diante. Outro caso que vale destacar é o do zagueiro Léo Ortiz. Em dezembro de 2022, ele passou por cirurgia no joelho após uma lesão sentida em outubro. O atleta seguiu como desfalque da equipe até julho deste ano. Como o problema no joelho foi no ano passado, esta lesão não foi contabilizada entre os casos desta temporada. Veja a distribuição deste ano no infográfico abaixo. Asterisco colaborou Danilo Sardinha. Critérios e metodologia.